hoje. Fica à vontade. Glória a Deus. Queria que vocês fechassem seus olhos aí, orassem pela vida dele. Amém? Para que o Senhor entregasse tudo aquilo que Ele trouxe para o seu coração nessa manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós apresentamos aqui o teu filho. Nós sabemos que o Senhor tem preparado algo no coração dele, em tua mente, Pai, para, Senhor, jorrar sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Sei que o Senhor tem revelado algo ao coração dele, Pai. Que não seja ele, que não seja a voz dele, mas que ele seja apenas um transmissor daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita a tua igreja, nos visita nessa manhã, Pai. Fala conosco, nos dá as direções corretas, Pai. Nós te pedimos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas pelo nosso povo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda em pé. Convido a igreja a fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração. Amém? Oh Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse momento, por essa manhã. E que seja o Senhor, Pai. E que teu Espírito Santo venha nessa manhã de encontro ao nosso pensamento, ao nosso coração. Nós dedicamos, Pai, ao Senhor nesse momento. Que nada, Pai, nada possa brilhar mais que a Tua Palavra aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. Que diante dessa geração, diante desse momento, Pai, de clamor à nossa nação, que nós possamos, Pai, depositar nossa força em Ti. Que nós possamos olhar somente para Ti. Pois é somente quando olhamos para o Senhor entendemos, Pai, o plano da nossa vida. Deus, eu clamo por esse momento agora, Pai. Eu acredito em Ti. Eu acredito no Espírito Santo de Deus. E eu creio, Pai, que a Tua Palavra é a luz para a nossa caminhada aqui na terra. Que seja só a Sua Palavra, Pai, a verdade esquadrilha o nosso andar em direção ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, venha nesse momento, toma total liberdade nesse momento, Pai, em nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, nessa manhã, ser real aqui. Queremos ser tocados por Ti. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Deus. Pode ser aí. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro quero agradecer aqui em especial a presença desses ungidos maravilhosos aqui, que sem esses instrumentos, esses talentos aqui revelados, tenho certeza que muitos sentiram a presença de Deus no louvor aqui. Amém, gente? Amém. Glória a Deus por isso. Gente, Deus tem... A gente está vivendo um momento de guerra. Quem aqui percebeu isso já? É um momento de guerra. É um momento onde nossos olhos são direcionados à política. Os nossos olhos são, de alguma forma, você é atraído por esse tema. E eu tenho observado uma geração que padece por falta de conhecimento, não apenas na política, mas em todas as áreas. Eu não sou expert em política. Eu acho que, de verdade, não é esse tema que eu gostaria de trazer, mas é só um contexto. Mas eu acho que desde a base, a nossa base, né? A igreja, a base, desde a nossa base deveriam haver temas importantes para a nossa formação, como política, como finança, como a religião. Mas nada é tão importante quanto esse tema chamado Deus. E eu falo isso porque eu vejo uma geração confusa a respeito de Deus. E eu quero perguntar algumas coisas para vocês. O que é Deus? Eu tenho certeza que se cada um de vocês subir aqui e falar o que é Deus, ouviremos definições totalmente diferentes. Eu venho conversando com alguns amigos do trabalho,
de qualquer outro lugar, e é impressionante como cada indivíduo define Deus baseado nas suas percepções, baseado nas suas verdades. Isso tem mexido muito comigo, muito mesmo, há alguns anos, não é de ontem. E o povo padece por não ter conhecimento do que é Deus. Então, qual é o seu conhecimento sobre Deus? De onde vem o seu conhecimento sobre Deus? E eu vou além. O que esse conhecimento muda na sua vida? O que esse conhecimento faz você tomar decisões? Porque eu, depois que me converti, o meu conhecimento sobre Deus passou a nortear as minhas decisões. Quantos aqui estão me entendendo? Faz sentido essa contextualização? Muitas vezes nós ouvimos sobre Deus com aquilo que os nossos pais nos passaram. Ouvimos sobre Deus nas igrejas, nas pregações, mas dificilmente a gente abre isso daqui para entender sobre Deus. Dificilmente a gente vai no profundo disso para entender as características, o comportamento de Deus. Eu estou aqui nessa manhã para trazer esse contexto. Verdadeiramente, o que é Deus? É impossível alguém definir Deus em sua totalidade, eu não sei. Não dá, mas isso daqui revela algumas coisas para nós. E é impressionante que tem muitas pessoas que tomam como verdade algo que não é baseado na Bíblia. E eu estou aqui para alertar o perigo disso. Eu estou aqui para compartilhar com vocês esse entendimento, essa compreensão. E nós vamos ler a Bíblia agora. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 3. E eu preciso ler isso daqui, porque Jesus, ele encontra pessoas de todos os tipos durante a sua trajetória. Obrigado. E é impressionante como a percepção de cada um deles, ao encontrar Jesus, toma um destino diferente. Alguém aqui já ouviu falar do jovem rico? Não sei porquê, mas veio na minha cabeça agora o jovem rico. O jovem rico encontra Jesus e ele faz uma pergunta certa. Poucos fazem essa pergunta para Jesus. E alguém aqui lembra o que o jovem rico pergunta? Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, gente, não tem problema nenhum em ser rico. Não tem. O problema é quando você vive por aquilo. O problema é quando aquilo brilha mais do que a sua salvação. E Jesus, ele fala para ele abrir mão de tudo que ele tem e seguir a Jesus. Seguir a Jesus, se a gente for trazer para os dias de hoje, significa muita coisa. Seguir a Jesus é você dar o governo da sua vida para Jesus. Significa viver em prol de Jesus. Ele faz a pergunta certa, no momento certo, mas sai com a decisão errada. O jovem rico, ele teve uma oportunidade porque Jesus deu uma oportunidade para ele. Jesus deu uma chance para ele. Jesus, ele falou: me segue. Gente, parece ser um absurdo. Porque se Jesus aparecesse aqui agora e falasse assim para você: larga tudo e me segue, nós estamos num ambiente favorável a isso. Mas quantas vezes a gente nega Jesus lá fora por tão pouco? E eu falo sobre o seu conhecimento, a sua definição do que é Deus, te faz tomar essas atitudes. Porque o jovem rico, naquele momento, ele sabia que era Jesus. Ele sabia da Bíblia, porque no contexto fala.
ele faz a pergunta certa, só que o que ele carregava dentro dele não foi suficiente para nortear ele a uma decisão correta. Não sei, de repente ele foi criado assim. Não sei, de repente algo aconteceu na vida dele que colocou na cabeça dele que a riqueza dele não era mais importante do que Jesus. Eu já parei, gente, eu nem ia falar do jovem rico aqui, mas eu já parei para pensar, será que Jesus falasse assim para ele: irmão, vende tudo que você tem e me segue, que o mundo vai acabar em uma semana. Essa palavra não existe, tá, gente? O mundo vai acabar em uma semana. Não existe. Mas se Jesus tivesse falado isso, será que ele teria mentido? Porque valeu a pena. O cara viveu há 2000 anos atrás. E onde ele está agora? Não sei, a gente não sabe, mas ele negou Jesus por tão pouco. Porque não importa qual o tamanho da sua riqueza, nada se compara a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos para a leitura? Ô Léo, a minha versão é ARA, tá? É ARA na abreviação, tá? Vamos lá. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Aqui é uma narração de que Jesus encontra alguém muito importante da época, tá, gente? E tem muita lição para a gente entender aqui sobre, muito parecido com a história do jovem rico, tá? Vamos ler juntos. 3 a partir do 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu vou parar por aqui. Ele já falou muitas coisas aqui importantíssimas para nós. Assim como Moisés levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus, ele já está dando uma prévia. Porque quando a gente compara a serpente no deserto com o levantar de Deus, significa que é necessário que, da mesma maneira que a serpente de bronze no deserto salvava o povo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, crucificado, para que haja salvação terrena. Existem muitas comparações entre a serpente do deserto, levantada por Moisés, e a crucificação de Jesus, mas daqui a pouquinho a gente entra nesse entendimento, amém? E Jesus está alertando Nicodemos de umas coisas. Ele falou: você crê nas coisas terrenas, mesmo vendo os meus milagres, ainda há dúvida no seu coração. Quem dirá quando você ouvir de coisas sobrenaturais? Tem muitos amigos meus que só acreditam vendo. Não sei se Deus existe.
porque não sentiu. E Jesus fala que aquele que é nascido é como o vento, o agir do Espírito Santo é como o vento. Não se pode saber onde o vento faz a curva, mas a gente sente o vento, a gente sente, escuta a voz. Tem muitos ensinamentos, e eu gosto muito dessa passagem porque Jesus nos alerta do que é mais importante em nossa vida. Jesus, nessa passagem, ele deixa claro aquilo que deve ser mais importante em nossa vida. Não há nada mais importante em nossa vida. Nada mais importante. Não é mais importante que o nosso pai, não é mais importante que o nosso filho, não é mais importante que a nossa profissão, não é mais importante do que a nossa vida financeira, do que isso que Jesus nos alerta, do que é o nascer de novo. Porque ele é bem claro, ele é enfático em dizer que se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. Então, para mim, essa é uma das passagens mais fortes que tem na Bíblia. Eu gosto muito. 90% de quando eu faço minha leitura é direcionado aos passos de Jesus, é o Novo Testamento. Mas em Ezequiel, eu até deixei o celular aberto, ele também fala sobre isso. Eu quero continuar a leitura com vocês, para não passar muito tempo, tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá, olha só. Quem aqui conhece aquele versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É o próximo. Olha de onde vem essa história. Vamos lá, João 3. Agora no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho, quando a gente compara a serpente no deserto com a crucificação de Jesus, Jesus, ele, naquela ocasião no deserto, as pessoas morriam por conta das cobras. Eles começaram a duvidar de Deus, do maná e tudo mais, e vieram algumas serpentes e começaram a picar o povo morria, e foi levantado uma serpente de bronze, e as pessoas olhavam para a serpente e o veneno não surtia efeito. Quando a gente compara essas duas situações, quando a gente olha para a cruz e reconhece a redenção, quando a gente olha para a cruz e reconhece que Jesus é o nosso Salvador, o veneno não faz mais efeito em nós. Aleluia! E o veneno é o nosso pecado. Não haveria como a gente se sair dessa. Naturalmente não dá, é impossível. É impossível chegarmos à salvação. Jesus, ele fala que as coisas celestiais, a salvação vem de cima. A salvação é celestial. A salvação significa que se o Espírito Santo de Deus não mover em nós, ainda que você conheça a Bíblia, ainda que você venha para a igreja, ainda que você seja crente, ainda que você dê seu dízimo, ainda que você seja honesto, se o Espírito Santo de Deus não descer sobre você e fazer você nascer de novo, você não haverá salvação. Não haverá salvação. E para finalizar, vamos continuar lendo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, agora versículo 12, tá? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Porque feitas em Deus. A maior necessidade vital é o novo nascimento. A maior necessidade vital é
você ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui para te perguntar: será que isso já aconteceu na sua vida? Será que você já teve o privilégio de ser tocado pelo Espírito Santo? De renascer das águas? De renascer em Cristo? De ser uma nova criatura? Às vezes a gente não consegue compreender o que é isso. Às vezes a gente não consegue compreender de onde vem esse novo nascimento, assim como Nicodemos perguntou para Jesus várias vezes. E Jesus ele é enfático em dizer sobre algumas necessidades. O ser humano ele nasce com uma natureza pecaminosa. O nosso coração ele é inclinado para a natureza humana, para a natureza pecaminosa, para esse mundo. A nossa natureza natural, é natural que nós possamos nos adaptar a esse mundo. Nós somos desse mundo, estamos aqui por passagem. Mas quando a gente renasce no Espírito, a gente entende o motivo pelo qual nós devemos respirar. Cada batida do nosso coração tem que sustentar o plano da salvação, sustentar qual é o nosso verdadeiro lugar. Mas é difícil compreender. Então essa é a primeira necessidade, porque Nicodemos ele também não sabia como lidar com isso. Nicodemos, a Bíblia fala que ele era um dos principais dos judeus. Nicodemos ele era membro do Sinédrio. Nicodemos ele era um cara inteligente, porque Jesus fala que ele era mestre da Bíblia. O Sinédrio ele era composto pelos fariseus, pelos saduceus, e Nicodemos ele teoricamente tinha muito conhecimento. Ele era religioso. O Sinédrio tinha uma atuação importantíssima naquela época, em questões civis, questões familiares, em questões, e é como se fosse um ministro hoje. Imagina um ministro da família, da religião, dos princípios. E Nicodemos, além de ser mestre, ele entendia da Bíblia. Jesus ele é enfático em dizer. Nicodemos ele tinha dinheiro. Nicodemos ele era conhecido. Nicodemos tinha influência. Nicodemos ele era um cara importante para a época. E imagina, naquela época existia uma religiosidade muito forte. Os judeus eles eram muito categóricos na religião deles. Eles seguiam a Bíblia fortemente. Os caras eram fanáticos, assim. Coisa que eu estou dizendo assim, porque eles eram fervorosos. Jesus ele foi crucificado porque Jesus falou: não, você pode ser religioso, você pode entender da Bíblia, você pode ser influente, você pode dar seu dízimo, você pode pregar, mas se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. E foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Não importa o qual conhecimento da Bíblia você tem, se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. E Jesus ele veio para confrontar, assim como esse versículo nos mostra. Então essa é uma das necessidades. Sem o novo nascimento você não pode nem ver. Não pode nem ver o reino dos céus. E aqui eu estava analisando umas coisas. Ver o reino dos céus ou entrar nele é o mesmo contexto. Assim como a vida e a morte é o mesmo contexto. Não há diferença em você ver ou entrar para a nossa situação. E Jesus, quando ele fala do novo nascimento, é uma ordem expressa para você e para mim.
Porque Jesus, apesar dessa situação, Ele está dizendo para o Nicodemos, Ele está deixando claro para nós que não importa se você é presbiteriano, se você é católico, se você é espírita, seja qual for a sua religião, não importa. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Você que estão entendendo, faz sentido? Glória a Deus. E Jesus ainda traz um pouco da natureza do novo nascimento. Existe uma coisa que eu gosto de falar, que eu falei até no começo da pregação aqui, que muitos padecem por ter uma versão diferente sobre Deus. Muitos padecem por não conhecer Deus na sua totalidade. Mas o que me chama a atenção é que Nicodemos, ele tinha tudo isso, ele tinha um conhecimento. Nicodemos, ele tinha... Eu fico imaginando, eu fico me comparando com Nicodemos. Nicodemos, ele era um cara que conhecia muito da Bíblia. Nicodemos, ele era um cara politicamente correto. Nicodemos, ele era um cara que prezava pelo bem das famílias, era um cara que gostava de estar na igreja, um cara que jejuava, um cara que dava dízimo. A Bíblia fala isso, que ele jejuava, ele dava dízimo, ele fazia tudo. E mesmo assim, ele não estava salvo. E eu fico pensando, falei, caramba, como essa geração está confusa? Porque se você for comparar, eu tento jogar Nicodemos hoje como um pastor muito influente. E o interessante aqui, e o que nos, para encerrar, o que nos faz crer nisso é que não é com a força do nosso braço. Porque eu estou comparando esse livro, é um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu nem sei, eu não conheço muito o cara, mas era mais ou menos a mesma situação. Nicodemos era um cara muito influente. Se tivesse eleições lá, o cara seria votado, porque o povo gostava dele. Então é uma situação aqui para a gente imaginar, tá bom? Mas isso me faz crer que não é com a força do nosso braço. Por mais que você leia a Bíblia todos os dias, e a sua intelectualidade, a sua fé vai te direcionar, esse é o caminho, amém, gente? Mas então como é que a gente faz para renascer de novo? Qual é o segredo? Eu quero renascer de novo. Não é só vir aqui apertar o botão e nascer de novo. Existe um caminho para se chegar até lá. E Jesus, ele fala isso, ele nos ensina isso. E o princípio desse caminho o primeiro passo, reconhecer que você é um pecador. Só reconhece Jesus na cruz aquele que reconhece os seus pecados. O primeiro passo é entender que você é pecador. O primeiro passo é você entender o seu pecado. Porque aquele que não acredita em Deus, aquele que está lá fora, aquele que não tem conhecimento, que ama o pecado, ama as trevas, Jesus ele fala isso, depois vocês releem com calma, eu queria poder, Jesus ele fala que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Tem gente que não ama a luz, não tem jeito, tem gente lá fora, gente aqui dentro, não sei, que ama mais o pecado do que a Jesus. Aquele que não reconhece Jesus não reconhece o pecado. Então nós temos primeiramente que reconhecer nossos pecados. Às vezes a gente precisa ajoelhar em casa e chorar. Às vezes a gente precisa falar, Deus, eu não mereço. Eu reconheço o veneno que corre nas minhas veias. Não tem como renascer de novo se não tiver redenção, quebrantamento. Não tem como você renascer de novo. Isso pode acontecer algumas vezes. Você, meu Deus, eu errei nisso, eu menti ali. O pecado, não tem como a gente reconhecer a obra de Jesus sem reconhecer os nossos pecados. É o primeiro ponto. Será que Nicodemos sabia que ele era um pecador?
naquela época era tudo muito fervoroso. Para ele, para alguns judeus, eles eram deuses. Não, eu faço tudo certo. Não, eu dou dízimo. Não, eu não gosto de roubalheira. Não, eu não gosto de... Mas Jesus fala, não é isso, irmão. Não adianta você ser politicamente correto. Não adianta você ler a Bíblia todos os dias. Não adianta você fazer o bem. Não adianta só isso. Você precisa nascer de novo. E quando você reconhece o seu pecado, vem o arrependimento. E essa consciência te leva ao arrependimento. Quando você enxerga os seus pecados, isso sobe para a sua consciência. E só assim você vai compreender, entender que Jesus levou para si todos os pecados. É por isso que nós precisamos dele. É por isso que há esperança. É por isso que não tem como a gente não buscar a Deus, reconhecer o que Ele fez por nós na cruz. Não tem como a gente olhar para o veneno que Ele nem merecia, e Ele tomou todo o veneno para Ele. Ele carregou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado sobre Ele. Ele veio e Ele nos amou tanto. E é isso que fala nesse texto, que Jesus nos amou primeiro. Jesus, Ele nos amou. Jesus, Ele fez a obra da cruz para todos, para que todos sejam salvos, amém? Mas infelizmente não é todo mundo que vai ser salvo. E é preciso reconhecer. Jesus, Ele é enfático. Se você não nascer de novo, você não será salvo. Então é preciso que nós reconheçamos de onde nós viemos e para onde nós vamos, porque a nossa salvação vem de lá. E ela só tocará em você o dia que você nascer de novo. E eu convido a igreja agora a se colocar de pé. Oh Deus. Igreja, diante de tudo que nós vimos aqui hoje, diante de tudo que eu espero que os seus pensamentos sejam elevados a Cristo nesse momento, que o seu pensamento, o seu coração seja totalmente entregue à presença de Deus. E eu clamo pela presença do Senhor nessa manhã. Eu clamo para que Deus venha nesse lugar e Ele possa nos ensinar, que Ele possa nos tocar, que Ele possa tocar na sua mente, na nossa mente, que nós possamos a cada batida do nosso coração conclamar o novo nascimento, que todos os dias você possa desejar nascer novamente, nascer em Cristo, para que a natureza, a nova natureza, seja presente na sua vida. O velho homem já se foi. Não há novo nascimento se há as velhas maneiras dentro de nós. Não há um novo nascimento da nossa natureza se aquilo que a gente fazia de errado permanece na nossa vida. Então que nessa manhã nós possamos almejar, desejar, viver algo novo. Que nós possamos ser novo, que nós possamos realmente ser tocados pela obra de Cristo na cruz. Que nós possamos nessa manhã entender que a maior necessidade vital é renascer das águas, renascer do Espírito Santo. Oh, aleluia! Pai, nós clamamos por Ti nessa manhã. Pai, nós clamamos pelo Seu toque, pela Sua presença. Pai, nós clamamos, Pai, pelo Teu agir em nossa vida, que nós possamos nessa manhã sentir a Tua graça que nos envolve, pois há salvação, mesmo que ainda, Pai, seja difícil, mesmo que ainda os nossos familiares, Pai, às vezes
é contra a nossa ideia, Pai, o nosso clamor. Pai, nós queremos, Pai, que o Seu toque seja real em nossas vidas, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa mão, Pai, por essa nação, que haja mais redenção, que haja mais quebrantamento, que haja mais, Pai, clamor por essa nação, pela nossa família, dentro de casa. Não tem como mudar essa nação se não mudamos a nós mesmos. Não tem como mudar, Pai, essa nação se não começar por uma mudança interior. Que haja, Pai, novos renascidos em Cristo, em nome de Jesus. Usa da nossa vida, Pai, usa da nossa palavra, que nós possamos sair por aí pregando que há salvação, pregando, Pai, que há Deus. Oh, aleluia, em nome de Jesus, Pai. Vem fazer algo novo nessa manhã, vem nos agir, Pai, vem nos agir. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que da nossa boca saia mais, Pai, redenção, que saia mais arrependimento, que nós possamos ser inspiração para essa nação, para um caminho melhor. Nós clamamos a Ti, Pai, clamamos a Ti, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, Senhor. Ai, Pai, nós queremos viver algo novo, Pai. Queremos viver algo novo todos os dias. Que nós possamos sair daqui com a esperança renovada de um novo começo. Não importa. Deus, eu queria te dizer algo nessa manhã que eu até estava abrindo a Bíblia aqui para ler Ezequiel. Em Ezequiel 25:36, se eu não me engano, ele fala do novo nascimento, das águas, do batismo, aquilo que purifica a sua alma, aquilo que purifica o seu ser. Que você busque, que você anseie todos os dias pelo batismo do Espírito Santo, que você busque todos os dias a redenção de Deus, a obra de Deus. Reconheça, olha para a cruz. Só conseguimos reconhecer que somos pecadores quando olhamos para a cruz. Que nós possamos todos os dias esquadrilhar a nossa direção, o nosso caminho, olhando para a cruz, tendo fé que haverá um novo começo, uma nova esperança. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Desculpa se eu estendi um pouco. É que tinha tanta coisa para falar, mas eu tenho certeza que Deus conduziu aqui, que Deus conduziu a palavra, que nós possamos juntos aqui prestar esse culto a Deus, e juntos nós possamos unir forças aqui, amém, igreja? Unir forças como cristãos, unir força como um povo que se levanta para fazer a diferença nesse lugar. Que nós possamos fazer a diferença dentro de casa, nas ruas, e falar de Jesus. O Evangelho é isso, é falar das boas novas para quem quer que seja. Amém? Amém? Glória a Deus. Temos alguns recados. Você que vai passar o recado, ou não pode ir? Você que vai passar o recado? Amém. Tem a pastora, o pastor, ele não pôde estar aqui hoje, né? Mas semana que vem ele estará aqui conosco, amém? Trazendo a palavra. Acho que essa não, ainda não é ceia, é na próxima, né? Domingo que vem eu sei que tem eleições, mas que nós possamos estar aqui presentes, aqui através das nossas vidas. Deus, ele flui através desse lugar, flui através do seu sim, flui através de tudo que está sendo movido aqui. Há uma onda nesse lugar, há uma onda sobre todos esses guerreiros que se levantaram, acreditaram nesse projeto. E é por isso que nós devemos honrar, porque nós estamos aqui. Então semana que vem eu convido você a estar aqui conosco. Amém, gente? Glória a Deus. Acho que dá para conciliar ali, né? Vem para a igreja ou passa ali, faz o seu voto antes. Vai voltar, viu, gente? Vai voltar. Vai cumprir o seu papel de cidadão nessa sociedade que é tão importante. Vá lá fazer o seu voto. Faça o seu voto.
por mais que você não tenha nenhum dos dois candidatos, eu não gosto de nenhum dos dois, vai lá e vota só para você ter com quem criticar depois, amém? Mas não deixe de votar, tá bom? Glória a Deus. Quinta-feira, às 8 horas, teremos aqui o nosso culto que nasceu de uma célula, né, Wesley? Nosso culto, graças àquela célula lá que o pastor enxergou aí uma oportunidade no mover de Deus. Então, quinta-feira, às 8 horas, também estaremos aqui juntos, reunidos, tá bom? Então, mais uma vez, eu queria pedir uma salva de palmas agora a esses maravilhosos